Boa noite. Hoje nós vamos falar sobre cíperos rotundos, a tiririca aromática ou a tiririca vermelha. Vamos começar a nossa aula de dissecção. Nós vamos estudar as ciperáceas para diferenciá-la das gramíneas, porque elas são muito parecidas, mas apresentam detalhes fáceis de identificar no campo e no laboratório. Como o ambiente está muito seco, nós não conseguimos materiais férteis com fruto. Então, num próximo vídeo, acrescentaremos alguns detalhes que ficaram faltando neste. Vamos começar. Hábito. Elas são ervas graminiformes, isto é, lembram gramíneas. São perenes, de 10 a 60 centímetros de altura e com um colmo bem característico. Lembrando que colmo é um caule aéreo, ereto, com entrenós longos. Mas quando a gente observa bem este colmo, tem seção triangular, como a gente vê aqui à esquerda. Nas gramíneas, esse colmo tem seção circular. Além do colmo, as ciperáceas apresentam mais dois caules subterrâneos, o rizoma e o tubérculo. Lembrando que o rizoma é um caule subterrâneo que apresenta reserva nutritiva e propagação vegetativa, além de escamas que cobrem este caule e protegem a gema. Os tubérculos, como caule subterrâneo, também têm reserva nutritiva e propagação vegetativa. São as chamadas batatinhas. Com relação às folhas, como toda folha de monocotiledônea, ela é uma folha invaginante, isto é, apresenta limbo e bainha, e as nervuras são paralelinérveas. Mas essas folhas invaginantes não apresentam lígula. As gramíneas apresentavam lígula, e esta é sem lígula. A pré-foliação, isto é, como os primórdios foliares estão arrumados na gema foliar. Nas ciperáceas, essas folhas se dobram sobre a nervura principal. É o padrão chamado de conduplicado, que está no esquema à direita. Nas gramíneas, esses primórdios se enrolavam sobre si mesmo como cartuchos, e o padrão foi chamado de convoluta. Nós temos à esquerda um detalhe da lâmina foliar da tiririca, mostrando vários tricomas longos, alvos, e alguns mais curtos e ásperos, além da presença de corpos de sílica, que nós não vemos aí, que tornam essas folhas não palatáveis. Chegamos na inflorescência maior. Nós sabemos que a inflorescência típica das poales é a espigueta, mas elas podem se arrumar de várias maneiras, em estruturas que lembram um capítulo, que lembram uma umbela. Neste caso aqui, ele é chamado de antelas. É uma inflorescência do sistema racemoso ou de crescimento indefinido, como cacho. Lembrando que cacho é uma inflorescência tão comum que a gente fala assim, cacho de banana, cacho de uva, né? Ela é formada, a antela, por várias espigas de espiguetas. Notem que as espigas estão irradiando de um único ponto, mas com alturas diferentes. Essa é a característica da antela. Se elas estivessem irradiando de um único ponto,
mas todas atingindo mais ou menos a mesma altura, elas lembrariam as varas de um guarda-chuva, e nesse caso nós chamamos a inflorescência de umbela. Essas inflorescências apresentam na base 3 brácteas foliáceas, que a gente vê na foto abaixo. As inflorescências menores, as espiguetas. No próximo slide, a gente vai notar que essas espiguetas de ciperácea apresentam apenas uma única bráctea da inflorescência, a gluma, que é visto na foto à esquerda no alto. Nós afastamos essa bráctea com o estilete. A espigueta também apresenta estigmas, 3 estigmas que já estão passados, eles não estão mais receptivos, e 3 filetes sem as anteras, que também já caíram. No próximo slide, a gente vai observar novamente o detalhe dessa espigueta com uma glumela, os 3 estigmas lineares e os 3 filetes. Coloquei à direita um esquema da flor de ciperácea para ajudar a gente a entender a foto. No próximo slide, nós vamos observar o androceu. À direita, a gente vê a espigueta com um estame saindo da glumela. Notem que esse estame é bem linear, bem delicado, enquanto que das gramíneas era sagitado. Apresentam 2 cavidades ou 2 tecas que se abrem por uma fenda longitudinal. Então, eles são bitecas de descência rimosa. Notem que a foto da esquerda apresenta ele já liberando muito pólen. Eu coloquei também o esquema abaixo da flor de uma ciperácea para facilitar o nosso entendimento. No próximo slide, nós vamos observar o gineceu. A foto central mostra o gineceu retirado de dentro da glumela. Notem os 3 estigmas lineares, infelizmente já também passados. Notem que dá para se ver a sombra do óvulo dentro do ovário. À direita eu coloquei novamente o ovário aberto, da onde se extraiu o único óvulo basal. Este gineceu é então tricarpelar, unilocular, uniovulado, de placentação basal. Lembrem que nas gramíneas ele era bicarpelar e não tricarpelar, e apresentava 2 estigmas plumosos e não 3 estigmas lineares. No próximo slide, nós vamos apresentar o fruto. Como não encontramos nenhum exemplar com fruto, coloquei 2 esquemas de um fruto de ciperácea. O do gênero Cíperus é sempre bem trígono como o da esquerda e se vê o óvulo por transparência. Esse fruto é chamado de aquênio. Lembrando, é um fruto seco, indeiscente, ele não se abre para liberar semente, com uma única semente livre da parede do fruto. O ovário à direita mostra esse óvulo livre da parede do fruto. Lembrem que o fruto é o ovário desenvolvido após a fecundação e a semente é o óvulo desenvolvido após a fecundação.
A diferença entre o aquênio e uma cariopse da gramínea é exatamente se a semente está livre ou aderida à parede do fruto. No caso da ciperácea, ele é livre. No caso da gramínea, ele é aderido à parede do fruto. Bem, fechamos a nossa aula demonstrativa de ciperácea. Espero que tenha ficado didática e até breve.